Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Ana Moraes, falo sobre educação e trabalho e hoje, no vídeo de hoje, eu venho falar um pouco sobre a questão do autismo. E o título desse vídeo é Por que é que eu não digo que o meu filho é autista? Esse vídeo é dedicado a todas as mães de pessoas com autismo, crianças com autismo, mães e pais, do Brasil que têm filhos com autismo, não importa de que idade. E a minha proposta aqui é trazer uma reflexão, Por que é que existe essa forma de tratar as pessoas com autismo, sempre classificando elas, antes de tudo, antes de mais nada e acima de tudo, pela condição do autismo. Então, vou falar como começou, quando eu descobri, quando meu filho tinha cerca de 1 ano, eu já percebia que ele tinha alguns comportamentos distintos. Eu sempre tive muitos sobrinhos, muitas crianças na família, então foi fácil perceber alguns comportamentos atípicos, E depois disso, quando ele estava com aproximadamente 3 anos e meio na escola, a escola me chamou para conversar e falou que observava também esses comportamentos. Aí, nesse momento, a gente foi para um encaminhamento, para neurologista, neuropediatra, psicólogos, etc., uma equipe multidisciplinar que fez o diagnóstico. E já naquela época eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho. E por que é que eu não digo que ele é autista? Sempre quando alguém pergunta, o seu filho é autista? Eu digo não, o meu filho, ele se chama Arthur, ele gosta de brincar, ele adora jogos, ele sabe programar, ele gosta de cachorros, ele tem 14 anos, ele gosta de viagens, de paisagens. E aí eu falo um pouco sobre o meu filho e depois eu digo, e sim, ele também tem autismo. Por que eu digo isso? Você pode dizer assim, mas a Ana está na fase de negação. Não, já superei essa fase, O processo de compreensão, da condição de um filho com autismo ou uma filha com autismo é um processo, às vezes, lento e doloroso. No meu caso, eu aceitei muito rápido que ele tinha uma condição, e que eu precisava ajudar ele o quanto eu pudesse, e aí começamos a intervenção imediatamente, Assim, quando ele teve o diagnóstico, ele faz ainda, Ele já entrou na terapia, ele foi para natação, ele foi para várias atividades para estimular o desenvolvimento dele. E aí eu superei muito rápido nessa questão de aceitar a condição de autismo da criança. Então, eu não estou mais na fase de negação, já superei isso, graças a Deus. E acho que a questão é muito mais aqui a gente compreender como é que a gente enxerga as pessoas. Então, toda vez que alguém diz assim, o meu filho é autista, eu digo, nossa, mas quem é essa pessoa? Quem é essa criança? Qual é o nome? O que é que ela gosta de fazer? Quais são os prazeres dessa criança? Quais são as coisas que ela gosta, que ela adora na vida? Quais são os comportamentos que ela tem que você mais admira? Quais são os traços de personalidade que ela tem, que você valoriza? Quais são os traços que ela precisa trabalhar também? Porque toda pessoa precisa desenvolver, melhorar alguns traços em termos de maturidade. Então, quando você diz assim, meu filho é autista, que a primeira coisa que você está fazendo é classificando ele pela condição, pela deficiência. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito, de como a gente fala dos meus filhos. Toda vez que você se refere a uma pessoa, colocando antes de tudo, acima de tudo, a condição do autismo, você está tirando dela a proposta de inclusão que você deveria sustentar. Então, quando a gente fala assim, quando a gente se refere a uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, você não fala mais da pessoa pela deficiência física. E por que aqui no autismo a gente ainda faz isso? A gente se refere ao nosso filho, à nossa filha, como o autista ou a autista. Ou então, ela é autista, ele é autista. Por que a gente não diz, ela é Ana, ela é professora, ela é aquilo, ela é isso, eu admiro isso nela, ela gosta de fazer tal coisa, Por que a gente coloca antes de tudo a condição do autismo para caracterizar essa pessoa, para definir a pessoa? Então, quando eu digo que meu filho tem autismo e não que ele é autista, é porque eu estou definindo ele como pessoa antes de mais nada. E quando eu falo que ele é autista, eu estou definindo ele pela condição de autismo. E eu acho que isso não é justo com uma criança, porque ela precisa entender que ela tem qualidade, que ela tem coisas importantes que ela evidencia como pessoa, tem os traços de personalidade dela, tem as coisas que ela gosta, tem as coisas que ela não gosta também, E é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso. Nunca definir seu filho pela condição ou pela deficiência. Assim como a gente não faz com as outras condições e deficiências, a gente não deveria fazê-lo com o autismo. Então, quando você se referir a seu filho a partir de hoje, essa é a minha percepção, tá, gente? Essa é a minha visão como pessoa, como mãe de uma criança com autismo. Quando você se referir a partir de agora a uma pessoa que tem um autismo, nunca defina ela pela deficiência, nunca defina ela pelo autismo, nunca defina essa pessoa, essa criança pela condição dela.
né? Qual é o nome? Essa pessoa tem um nome, essa criança tem um nome, tem uma história, tem preferências, tem gostos, tem uma personalidade. Defina essa pessoa pelo que ela realmente é. E sim, ela também tem autismo. Ela tem a condição do autismo, que é uma condição permanente, que vai existir na vida inteira dela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar e para a gente entender, né? Quando a gente escolhe se definir por uma coisa, é diferente. Eu sempre dou o exemplo assim, não, uma pessoa que é médica, né? Então a pessoa diz, eu sou médica, né? Por quê? Porque ela escolheu aquilo. Ela fez faculdade, fez residência, estudou, comprou livros, dedicou anos da vida dela e escolheu se definir pela profissão que ela acolheu, que ela escolheu ao longo de sua vida. O autismo não é uma escolha. A gente não escolhe ser autista, a criança não escolheu ser autista. Então, logo, ela não deve ser definida por uma coisa que ela não escolheu, por uma condição que ela não escolheu. E é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Deixar a criança se definir pelo que ela sente que é, né? E não começar a colocar isso na cabeça da criança, que ela é autista, porque aí depois ela vai começar a se definir pela condição de autismo e não pela pessoa que ela realmente é. E todo autista, toda criança autista tem a sua própria história de vida e tem as formas como ela gostaria de se definir, como ela gostaria de se ver, como ela se enxerga. E ela, com certeza, não se enxerga somente a partir da condição do autismo. Então, por isso que eu digo assim, o meu filho tem autismo, mas ele tem uma história, ele tem um nome, ele tem uma vida que define ele como pessoa, e é muito importante que os adultos e que as pessoas, de modo geral, percebam que isso sim é a inclusão. A inclusão não é você dizer, eu coloquei uma pessoa aqui, um autista para trabalhar. Não, isso não tem nada a ver com a inclusão. Isso só reforça os preconceitos que a gente tem e sustenta socialmente, né, de enxergar primeiro a deficiência, primeiro a condição de autismo e só depois, então, tentar enxergar a pessoa. E quando a gente inverte as coisas, a gente enxerga primeiro a pessoa e suas qualidades, e suas experiências de vida, seus traços, né? Aí depois a gente, sim, essa pessoa tem uma condição que merece um olhar especializado, até do ponto de vista clínico, médico, né? Aí sim a gente está promovendo a inclusão. Então, nunca pense que a inclusão é você dizer, fulano é autista, mas fulano, a inclusão verdadeira é fulano é uma pessoa, ela tem nome, ela tem uma história, ela tem qualidade e sim, ela também tem a condição de autismo. E aí a condição de autismo, ela vem depois de toda a história que a pessoa tem, né? Ela não vem antes de mais nada e acima de tudo. Ela tem que vir depois. Por isso que eu sempre digo, meu filho tem autismo, né? Mas ele é uma pessoa com nome, com história, com um projeto de vida, né? Pelo qual ele se define, né? Com as coisas que ele gosta, as coisas que ele enxerga como qualidades. E sim, ele também tem autismo. Pensa um pouco sobre isso, deixa aqui o seu comentário, se você concorda, se você discorda, para a gente construir uma reflexão bacana sobre o tema, né? E principalmente para a gente entender um pouco que o autismo não é uma condição que inviabiliza a pessoa. Aliás, ontem foi o Dia do Orgulho Autista, né, que é um dia instituído aqui no Brasil, né, pelas pessoas que têm autismo. E se vocês verem lá o depoimento dos meninos do Autistando, é um canal muito legal, onde eles falam, né? Hoje, a gente fala hoje que é o Dia do Orgulho Autista, porque ser autista já foi uma tragédia. E a gente precisa desconstruir essa perspectiva de que, ai meu Deus, eu sou autista. Não, o autista é uma pessoa, ele tem direitos e tem deveres, e tem como uma pessoa que ser respeitado como tal. E quando a gente conhece uma pessoa, a gente não diz, eu uso óculos. Não, primeiro eu digo, eu sou Ana, eu sou professora, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E depois sim, a pessoa própria ela vai enxergar as minhas condições de uma forma natural. Isso sim é a verdadeira inclusão, né? E quando a gente começa a enxergar uma pessoa e defini-la pela condição ou pela deficiência, aí a gente não está sendo nada inclusivo. A gente está somente reforçando os preconceitos que a gente luta tanto e todos os dias para desmobilizar e para refazer socialmente aqui no Brasil. Pensa um pouco sobre isso, me diz o que você acha, entra lá no meu canal, estamos abertos a conversar e dialogar sobre isso. Grande abraço para todos e reflitam um pouco. A minha posição como mãe, como pessoa, eu acho que é sempre importante a gente pensar um pouquinho também, né, sobre isso. Espero que eu esteja contribuindo de alguma forma. Até logo!